Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você chegou até aqui, aproveita, se inscreve aqui, porque toda semana a gente tem conteúdo novo e conteúdo de qualidade. Essa semana vamos ter a Débora, o quadro Inspire e Vai com ela, onde ela conta toda a trajetória acadêmica dela. Então ela fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então vamos lá começar? Estamos esperando a Débora aqui. Eu nem comecei a gravar. Eu gravei. Ah, eu comecei. Então tá, tá gravando. Ai, meu Deus. Oi, Dé, tudo bom? Câmera. Só para dar uma explicada rápida, a gente se conheceu no colegial. A gente fez o Derville, que era uma escola técnica em prótese dentária, uma escola pública. E daí a Débora seguiu para odontologia. Eu fui para outro lado, para a Arte TV. Ela foi para odonto e depois seguiu a vida acadêmica. Então agora ela vai explicar um pouquinho como que foi toda essa trajetória. Primeiro, eu queria te agradecer. Até eu ouvir a minha história pela sua voz, eu nunca tinha pensado que eu poderia ajudar alguém, né, contando a minha história. Eu sempre gostei de estudar, graças à minha família, que apesar das dificuldades muitas, né, inúmeras que eles tiveram, eles sempre me apoiaram. Então, graças a eles, eu pude seguir esse sonho que é continuar estudando, aprendendo e ensinando. Então, eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida. Passei no Derville, passar numa escola pública dessa categoria na época dava uma autoestima para a gente se sente que pode ir além. O colegial técnico, a gente tinha que fazer um vestibulinho para passar. Então, foi a nossa primeira prova, né? Essa fase da vida da gente é um impulso, né, pra gente ir pra frente. Eu saí do colégio técnico, né, da prótese, arrumei um estágio, trabalhei por um ano com muita dedicação. Com o salário que eu recebia, não teria como, né, meus pais também não poderiam pagar uma faculdade para mim. E foi que essa história eu conto para todo mundo também. E você tem uma participação muito grande nisso. Você já estava fazendo cursinho e eu lembro que você falou, não, o cursinho que eu faço, eles conseguem dividir o valor do cursinho por mais de um ano. Então você já pode ir pagando agora e isso vai se estendendo. Então foi assim que foi, Camila. Aí eu Nossa, eu sabia disso. Eu lembro que eu não sabia a diferença na minha família até então. Não tinha ninguém que tinha feito faculdade pública, né? Aí eu fiquei por esse um ano trabalhando e pagando já metade, né, do valor do cursinho. Meu chefe me deu uma bonificação na época para eu conseguir fazer. No primeiro ano de cursinho, eu não passei no vestibular, eu fui para a segunda fase, com muito orgulho da minha família, eu lembro até hoje. Eles falaram, não, só de você ter passado para a segunda fase já é uma vitória para a gente. Faz mais um ano que você vai conseguir. Como a gente fez escola pública e era técnica também, a gente não tinha matérias normais, né, que um colegial tem. Eu lembro que até no terceiro ano a gente tinha só português e matemática, o resto era tudo técnico. Então a gente estava bem atrás das outras pessoas que fizeram colegial e bem atrás de quem fez escola particular, né? A gente teve que, na verdade, fazer o colegial no cursinho, né? Exatamente, eu aprendia no cursinho. E eu fiz o cursinho noturno, né? Então eu acordava 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 7, que era para conseguir sair um pouco mais cedo, para conseguir comer uma coisa. Fiquei anos comendo um salgado à noite, não jantava, estudava no ônibus, no metrô. Eu agradeço todos esses passos, né? Mas enfim, muita gente tem essa história também. Nos últimos meses, antes do vestibular, nos 3 últimos meses, a minha mãe falou, Débora, por 3, 4 meses eu consigo te manter aqui, só estudando. Aí eu me dediquei nesses últimos 3 meses, muito, mais do que qualquer pessoa, eu acho que eu conheço, assim. Daí eu passei em 8º lugar em biologia. Passei em 8º lugar em biologia na Unesp. Passei em 13º na Unicamp, em odonto. Eu escolhi a Unicamp. Meu coração falou para seguir
por aqui. Minha família passou por muitas dificuldades. Manter um filho estudando fora são imensas, né? Eu tenho um tio muito querido, irmão da minha mãe, que também me ajudou muito. Uma história que eu lembro, né, quando a gente estava no Derville, que você estava chorando porque você não tinha tirado a melhor nota. Eu sempre choro, né? E daí, eu não sei se foi você ou foram as meninas que falaram que você tinha um tio que te ajudava a comprar os equipamentos, as coisas que a gente ia comprar, todos aqueles acessórios de prótese, motorzinho, aquelas coisas, né? E por isso também era um dos motivos que você se cobrava tanto, assim. Com certeza, eu sempre me cobrei muito porque eu via o sacrifício que minha família fazia por mim, né, Camila? A minha irmã, meu irmão, esse meu tio, ele tirava do bolso dele para dar as coisas para mim, porque meu pai e minha mãe naquela época não podiam. Eu senti o peso da responsabilidade muito cedo, né? E eu queria retribuir o quanto antes eu pudesse para eles, porque quero mostrar que valeu a pena, entendeu? Que a cabeça que eu tenho hoje, eu agradeço tudo, todas essas dificuldades. Enfim, daí eu fiz a faculdade, comecei a fazer a iniciação científica, eu recebi uma bolsa. Com essa bolsa eu conseguia pagar meu aluguel, que eu dividia com algumas amigas, conseguia pagar o bandejão da faculdade. Você já sabia que queria ir para a área acadêmica e não trabalhar no campo de odonto? Um professor dando aula, assim, de genética na época, eu assisti a primeira aula dele, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, foi para ele que eu fui pedir para fazer uma iniciação científica. Quando eu vejo alguma oportunidade na minha vida, eu me dedico ao máximo. Então, minha dedicação era extrema. Aí, naturalmente, esse orientador me abriu a possibilidade de fazer mestrado. Passei em primeiro lugar no mestrado. Caramba! Eu fiz um mestrado em patologia oral. Aí do mestrado fui para o doutorado e eles foram caminhando. Ai, conta aquela parte lá que você foi estudar na Bélgica. Os experimentos que o meu orientador passou para eu fazer no doutorado eram muito difíceis. Era um experimento que foi padronizado na Bélgica por 2 anos, 1 ano e pouco, tentando, sabe, lutando para conseguir fazer aquele experimento. Eu encontrei com o meu orientador no Edgar. Eu não consigo. Acho que ele pensou, no dia seguinte ele falou, você não quer ir para lá? E foi para lá que eu fui com o apoio da FAPESP. Praticamente saí do avião, entrei num trem, fui para o laboratório, ficava indo laboratório, casa lá na Bélgica. Assim que eu cheguei lá, primeiro que eu tinha um computador e esse computador quebrou, parou de funcionar. Aí eu tinha um dinheiro da reserva da faculdade para comprar um novo computador. Aí chegou uma bela semana que eu tinha 10 euros para passar a semana inteira. Eu tinha comprado uns chocolates lá que era muito barato. E aí eu fui no mercado, comprei pão, comprei patê, e fiquei uma semana comendo pão, patê. E é isso. Só que era uma semana de férias. Todo mundo que morava ali no andar que eu tava de estudantes tinha ido embora. Quando esse pessoal voltou, eles perguntaram: Débora, você tá com algum cachorro? Tá cuidando de algum cachorro na rua? Porque tem um patê de cachorro aqui. Era que você tava comendo. Comendo por isso que tava barato. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 3 meses. Olha só, Camila. Eu fui para fazer um experimento. No fim, eu fiz praticamente todos os experimentos mais importantes da minha publicação do doutorado. Então, eu transformei 3 meses. Eu acho que o que eu trabalhei ali valeu por 1 ano de tanto trabalho que eu assumi para fazer mais uma vez. É a oportunidade. Defendi o meu doutorado em 2012. Depois, né, da defesa do doutorado foi quando eu tive a oportunidade de ir para fora de novo. Só que daí para os Estados Unidos. Uma oportunidade de eu fazer o pós-doc lá.
né, meu orientador lá dos Estados Unidos. Ele é um pesquisador, na época ele estava no Dana-Farber, que é um hospital da Harvard. Ele era professor da Harvard. Pediu uma sugestão e o meu orientador daqui do Brasil perguntou se eu estava disposta a ir. Como você se preparou? Você passa por algumas entrevistas, faz um projeto. E sobre o que era essa pesquisa? Um modelo animal, né, de desenvolvimento de câncer de próstata. Desenvolvi um animal que ele tem uma mutação específica na próstata, que os camundongos eles desenvolvem tumores naturalmente, só que eu queria inibir esses tumores. Depois que você terminou a sua pesquisa, ele te chamou para trabalhar lá? Chamou. Ah, então você fez super bem. Eu ainda não tinha acabado a pesquisa, né? Eu estava fazendo ainda. Aí eu voltei para o Brasil com todos os dados já, mas terminei de analisar aqui no Brasil. Eu voltei em 2015. No final de 2015, eu comecei um outro pós-doutorado. Então, eu estou trabalhando em projetos novos, com uma nova orientadora, e ainda nos projetos antigos que eu tinha como meu orientador, ainda sou pesquisadora, colaboradora também, espero que esse grant seja aceito, de um projeto lá nos Estados Unidos com meu orientador, meu ex-orientador. Eu sou professora voluntária aqui, dou aula de patologia geral e de genética também aqui na Unicamp. Qual conselho você daria para alguém que queira começar a seguir essa área, essa parte acadêmica? Você tem que ter algumas características, algumas são pessoais e algumas você vai adquirir. Falar inglês é essencial. Todos os artigos científicos mais importantes, eles são em língua inglesa. Estudar muito, se dedicar, se você gosta de estudar, você já tem um ponto à frente. Saber escrever também é muito importante, você ter uma boa escrita, porque é através da escrita que a gente consegue dinheiro para fazer pesquisa, e não ter preguiça, não, sabe? Ir atrás, é possível, tem que correr atrás mesmo. Obrigada por ter participado. Espero que tenha inspirado muito mais gente e obrigada por compartilhar essa história. Conhecer uma parte, né, mas não tudo, e tenho muito orgulho de você. Camila, obrigada mais uma vez, não só por ter me convidado e ter feito eu sentir, né, essa coisa tão positiva que eu senti, assim, quando eu olhei para trás na minha história, até você falar eu não tinha percebido. Obrigada pela amizade também, isso é sensacional como amiga, uma amiga muito querida, nossa, acho que uma das minhas melhores amigas, com certeza. Você também, né? Mas sua história não é só para a área acadêmica, mas é para as pessoas acreditarem mais nelas mesmas. Eu sinto no meu coração, assim, que eu tenho uma missão e eu quero formar as pessoas, as melhores pessoas mais éticas, mais capazes tecnicamente. Então, eu acho que eu tenho essa obrigação de retribuir isso. Eu não batalhei o sonho, eu batalhei o meio. Eu fui trabalhando ali, me dedicando muito, porque eu sabia que aquilo ia me levar a uma outra coisa melhor, que ia me levar a outra coisa melhor, e ainda hoje é assim. Por causa dessa sua trajetória também, você vai participar da segunda parte, que são questões sobre o coronavírus, que algumas pessoas mandaram para mim várias questões no começo da quarentena. A gente vai tentar dar uma atualizada, né? E a Dé vai responder com esse olhar de pesquisadora, do conhecimento que você já tem, né? De patologia também. Aguardem o próximo vídeo, que a segunda parte vem aí. Aproveite e dá um like aqui no nosso vídeo e espero vocês na semana que vem. Tchau!